Audiolivro As Leis Dinâmicas da Prosperidade de Catherine Ponder. Locução Andréa Quintão. Capítulo 19. A saúde e o pensamento próspero. Entre as grandes bênçãos da vida, com certeza está a saúde. Sem ela, nada mais tem importância. Com boa saúde, todas as outras bênçãos são também intensificadas. Tendo aconselhado pessoas com diversos problemas, estou convencida de que o nosso pensamento afeta diretamente nossa saúde. Muitas pessoas com saúde ruim, devido à preocupação com problemas financeiros, consideram quase misteriosa a rapidez com que melhoram à medida que sua situação financeira também melhora. Um ótimo executivo que tinha gozado de boa saúde durante anos enfrentou problemas sérios em seus negócios. Desenvolveu então úlceras gástricas, que mais tarde se tornaram malignas, tornando necessárias diversas cirurgias. Agora ele está a caminho da recuperação, que os médicos garantem ser possível. Sua esposa, no entanto, declarou recentemente que cada vez que ele tem uma perda financeira precisa voltar a ficar de cama. Porém, quando recebe boas notícias sobre seus assuntos financeiros, seu espírito se eleva e ele goza de uma felicidade normal. Os estudos relacionados à medicina psicossomática e à cura holística são avanços fantásticos, ajudando pessoas a perceber quão fortemente seus estados mentais influenciam suas condições físicas. O pensamento próspero é o pensamento saudável. Como já dito, você pode se considerar próspero se experimentar paz, saúde e plenitude em seu mundo. Em outros capítulos discutimos técnicas para desenvolver o pensamento próspero, assim como garantir paz de espírito e sucesso financeiro. Agora vamos considerar atitudes que têm por objetivo cuidar de sua saúde. Um pensador próspero sabe como se libertar de hostilidades, ressentimentos, críticas e emoções negativas. Ele busca um pensamento equilibrado, que reflita sua disposição de vencer. Com frequência, a depressão mental e uma sensação de derrota causam má saúde. Uma senhora enfrentou um prolongado resfriado que durou 1 ano. Verão ou inverno, ele permanecia. Ela estava começando a imaginar se não havia algo mais que um simples resfriado, pois esse parecia incomum demais. Seu médico, todavia, disse-lhe que não encontrou nada de errado com ela, nada que explicasse tamanho resfriado. Mas havia algo irritando essa senhora, provavelmente alguma coisa duradoura, e por isso pedia a ela que se lembrasse de tudo o que aconteceu em sua vida antes do surgimento do resfriado. Depois de alguns minutos de conversa, ela disse que tinha um bom emprego de que gostava. Sem aviso ou sem consultá-la, o seu empregador a transferiu para outro departamento. Lá ela achou o trabalho desagradável e irritante. Por causa da sua idade, temia perder o emprego se protestasse. Assim, ela suportou a transferência de setor e toda a desarmonia decorrente, mudando-se para um novo departamento junto com seus briguentos colegas de trabalho. Isso aumentou seu intenso ressentimento e rebelião interna. Não é de se admirar que a irritação anterior tenha se manifestado como um resfriado bastante persistente. Eu sugeri que ela começasse trabalhando o seu próprio pensamento para superar a sensação de desesperança, impotência e derrota, adotando uma atitude vitoriosa, usando essas ideias. O amor divino e a sabedoria vão à minha frente, tornando o meu caminho fácil e bem-sucedido nessa situação. A solução divina agora aparece rápida e facilmente, e eu sou guiada, curada e abençoada. Durante vários dias ela alimentou sua mente com essas ideias, recebendo em troca uma sensação de paz que não sentia havia 1 ano. Justo quando pensou em falar com o seu chefe para explicar sua insatisfação e pedir uma nova transferência, algo interessante aconteceu. Uma nota no quadro de avisos convidava
os empregados que desejassem transferências a falar com a gerência, que estava considerando mudanças. Eis a oportunidade de declarar seus desejos, que foram concedidos. Seus sentimentos interiores se harmonizaram, e ela percebeu que o resfriado começou a se dissolver, logo desaparecendo por completo. A desarmonia causa a má saúde. De fato, se existe saúde ruim é porque a pessoa doente está sujeita à desarmonia interna da mente, do corpo e de seus assuntos pessoais. O pensamento próspero, expressado na forma de ideias harmoniosas, ajuda a criar equilíbrio no corpo, nos relacionamentos e no ambiente. Uma criança em idade pré-escolar estava sofrendo de hemorroidas. Seu pediatra achava que era uma condição incomum para uma criança daquela idade. Ele estudou discretamente a situação doméstica da criança a fim de descobrir se havia alguma desarmonia que pudesse ter conexão com a sua condição física. Logo se descobriu que a mãe da criança não sabia nada sobre o poder das atitudes em afetar a saúde de alguém. Ela sempre insistia que seu pequenino limpasse o prato a cada refeição, a despeito de como ele se sentia ou de como estava seu apetite. Acontece que essa criança era alguém que ousava pensar por si mesma. Em várias circunstâncias se recusava a comer. Pensando em seu dever, a mãe o tirava da mesa e batia nele, o que acabou se tornando um evento diário em sua jovem vida. Era surpreendente que essa criança não tivesse desenvolvido uma condição mais séria ainda que hemorroidas. Depois que a mãe concordou em se tornar mais harmoniosa e menos severa em suas exigências com seu filho, o tratamento médico começou a trazer resultados favoráveis. Brigas, rixas, contendas ou confusão na atmosfera diária da vida da pessoa se refletem na saúde dos envolvidos. O corpo é um instrumento muito sensível, plástico, que se molda a pensamentos, emoções e palavras expressos por ele e para ele. O pensamento saudável é uma arte antiga. Não há nada de novo sobre as verdades que revelo aqui, as de que pensamentos e sentimentos controlam nosso corpo. Se as ciências da antiga Babilônia tivessem nos chegado intactas, nossa civilização poderia estar muito mais avançada do que é hoje. Os babilônios usavam pedras para curar o câncer, além de serem peritos no uso de psicossomáticos, de várias técnicas mentais e até da hipnose. Acredita-se que Abraão, que viveu na cidade babilônica de Ur, tenha aprendido suas formas de tratamento, levando-as aos hebreus, que as usaram ao longo dos séculos com sucesso. De qualquer modo, os autores da Bíblia pareciam entender que a doença era causada pelo pensamento negativo e pelo sentimento incorreto, como se pode perceber em todos os seus escritos. Moisés ressaltou o poder para a saúde de atitudes e reações emocionais corretas, destacando também quanto o negativismo pode gerar doenças. Miriam, sua irmã, o criticou por se casar com alguém de fora de sua etnia. Por sua atitude crítica, a Bíblia sugere que ela contraiu lepra, sendo curada depois pela oração de Moisés, em Neemias 12. Em outra história do Antigo Testamento, descobrimos que uma atitude equivocada matou Asa, um dos reis da Judéia. Ele não acreditou na possibilidade de cura espiritual e, quando seus pés ficaram seriamente doentes, acabou falecendo em 2 Crônicas, capítulo 16, nos versículos 12 e 13. Elias e Eliseu curavam com métodos mentais e espirituais, como também faziam Jesus, Paulo e os primeiros cristãos. Médicos de culturas primitivas percebiam a necessidade de mudar as atitudes dos pacientes a fim de curá-los. Em um esforço para atrair a atenção de seus pacientes, eles usavam máscaras, entoavam encantamentos, dançavam e atuavam de vários outros modos que hoje nos pareceriam estranhos. Eles acreditavam que, se os enfermos pudessem redirecionar suas mentes para longe dos seus problemas, a cura viria. As atitudes podem curar.
Uma dona de casa contou como melhorou sua saúde depois de mudar suas atitudes. Durante 12 anos, tive uma doença crônica na vesícula biliar que me causava muitas dores. Durante um ano também tive bursite, que piorava progressivamente. Meu marido e eu oramos pela minha saúde, tentamos todos os tipos de tratamento médico em vão, pois a dor continuava. Eu estava começando a imaginar quanto tempo mais eu iria aguentar. Então ficamos sabendo de uma série de palestras sobre prosperidade em nossa vizinhança. Depois de ouvir a primeira delas, que era sobre a prosperidade e não sobre cura, entendi melhor como pensar de forma vitoriosa. Pela primeira vez, em meses, tanto eu quanto meu marido tínhamos nos sentido elevados e inspirados, e então aconteceu. Uma semana depois que ouvimos a palestra, minha doença desapareceu e a dor da bursite também. Eu agradeço a Deus todos os dias pelas atitudes edificantes que abriram caminho para que a cura se manifestasse em meu corpo. Em outro caso, uma mulher quebrou o braço. Embora ele tenha cicatrizado bem, continuou duro e dolorido, a ponto dela não poder dirigir para as palestras de prosperidade, tendo de contratar um motorista. Uma semana depois apareceu para a palestra, dizendo com alegria que a dolorida rigidez havia ido embora, depois que ela ousara pensar definitivamente sobre o sucesso e a prosperidade como seus direitos divinos. Ela dirigia seu carro a semana toda e foi sozinha a outras palestras depois dessa sem qualquer dor. Aprendera que o pensamento próspero expande todo o ser com um bem novo e ilimitado, inclusive a área da saúde. Uma causa emocional de câncer. Por toda parte vemos a necessidade de transformar emoções negativas se quisermos ser saudáveis ou reconquistar a saúde. O câncer já foi descrito como uma doença do ódio. Aqueles que a contraem muitas vezes carregam seu ódio secretamente, de modo que nunca se suspeite do turbilhão emocional pelo qual alguns pacientes de câncer estão passando. Uma vez conversei com um homem que se fez sozinho na vida, tendo dado muito duro para chegar ao topo. Ele conseguira chegar lá, sendo muito admirado e respeitado por centenas de pessoas. Suas realizações financeiras, suas contribuições de tempo e talento a muitas organizações cívicas de sua comunidade e seu dedicado trabalho na igreja o fizeram ser muito elogiado. No ápice de sua carreira, porém, foi informado que tinha câncer. Cirurgias estenderam a sua vida por vários anos. Perto do final, ele conversou comigo sobre sua condição. À primeira vista parecia que um destino cruel o tinha atingido justamente em seu auge. Contudo, uma observação mais atenta revelou que ele tinha sido casado várias vezes, que cada casamento havia terminado em divórcio, seguindo-se uma amarga hostilidade, e que ele detestava sua esposa atual. Se ela fosse realmente tão má quanto ele alegava, ele até poderia ter razões para seus sentimentos, pois ela teria feito de sua vida um inferno. Porém, por causa do sucesso nos negócios, ele sentia que o divórcio ou mesmo uma separação poderia prejudicar sua carreira. Então continuava vivendo com ela em um estado de miséria abjeta ano após ano. Além disso, como frequentemente acontece em situações assim, ele tinha se envolvido com outra mulher, buscando o amor e a compreensão que sentia não estar recebendo da esposa. Essa outra mulher era uma executiva que tinha enviuvado e estava solitária. Conforme o caso de amor dele se desenvolveu, ela ficou tão frustrada por não poder se tornar sua esposa que sua própria saúde declinou. Junto com o desenvolvimento de uma série de problemas, ela procurava alívio emocional na bebida e nas drogas. Ficou tão confusa que no devido tempo sua mente não funcionava mais da mesma forma e ela perdeu uma série de bons empregos. A única pessoa que parecia relativamente não afetada nesse triângulo era a odiada esposa. Ela permanecia calma em meio a tudo isso, sem ter contraído o ódio ou o turbilhão emocional de seu marido ou da outra.
O marido me disse que não podia perdoá-la nem a suas ex-esposas pela infelicidade que elas tinham trazido à sua vida. Recusou-se a tentar qualquer um dos métodos de cura mencionados nesse capítulo, ou a invocá-los por meio do perdão. Percebi que, quando ele falava da sua esposa, ela parecia espalhar um veneno invisível. Era como se a própria atmosfera da sala se tornasse pesada com ódio venenoso. Ele continuou odiando a mulher até que, enfim, teve de retornar ao hospital para outra operação, que foi a última. Suas palavras finais foram uma maldição sobre a esposa. O ódio dele, na verdade, o matou. A outra mulher não foi ao funeral, suportando o luto sozinha. Com a morte do marido, a esposa não só se livrou do ódio dele, mas também herdou sua fortuna. Enfim, agora era não só uma mulher livre, mas também rica e não hesitou em gozar sua riqueza. 1 ano depois tinha se casado de novo e sua alegria parecia agora garantida por sua segurança financeira e amor verdadeiro. Ao recusar a responder ao ódio com ódio, essa mulher se tornou a única dos 3 envolvidos que saiu vitoriosa da situação. O perdão cura. Se você está em desarmonia com alguém, se foi infeliz no passado e por isso está guardando ressentimentos, se sente que foi tratado injustamente em assuntos financeiros ou pessoais, se sente que algo roubou de você a felicidade que deveria ser sua por direito divino, se ressente uma infância infeliz ou experiências familiares, se você se enquadra em alguma dessas situações, pode encontrar todas as razões humanas para seus sentimentos e para insistir em nutri-los. Você pode ser capaz de justificar esses sentimentos de 1000 maneiras. Porém, como homem da história anterior e como a outra, você está ferindo principalmente a si mesmo fazendo isso. Sua saúde, sua prosperidade, sua paz de espírito podem e serão destruídas caso você continue a sustentar emoções negativas. Se nesse momento você está com uma saúde ruim, saiba que existe alguma coisa, alguém ou alguma lembrança que você precisa perdoar e liberar de seus sentimentos para sempre. Talvez você não saiba conscientemente o que seja, mas sua mente, depósito das suas emoções, sentimentos e lembranças, sabe. Ela responderá com a liberação e a cura quando você der a si mesmo os tratamentos de perdão, como eu recomendo mais adiante nesse capítulo. Filósofos e sábios de todas as épocas têm ressaltado que a saúde do homem é controlada por suas atitudes, tanto as para consigo mesmo quanto a para com os outros. Hipócrates, médico grego do século V a.C., escreveu: o homem deveria saber que é do cérebro, e só do cérebro, que surgem nossos prazeres, nosso riso, nossas brincadeiras, assim como nossas tristezas, dores, mágoas e medos. Platão declarou: se deseja curar a cabeça e o corpo, você deve começar por curar a alma. Davi alertou: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Salmo 37, versículo 8. O velho sábio Salomão certamente percebeu o poder do pensamento e do sentimento sobre a saúde quando aconselhou: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração do sábio instrui sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Provérbios 16, versículo 24. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Provérbios 15, versículo 30. Talvez o melhor conselho psicossomático de Salomão seja esse: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, versículo 22. A felicidade cura.
De fato, o espírito abatido, desanimado ou sujeito à tristeza geralmente tem uma reação física correspondente. Certa vez conheci uma criança que durante vários anos viveu uma situação doméstica cheia de brigas e censura. Essa criança sofreu uma doença após a outra. Depois de um tempo, sua condição de vida mudou e ela foi colocada em uma atmosfera harmoniosa e tranquila. Imediatamente, suas doenças arrefeceram e ela se tornou tão saudável que nunca mais contraiu nenhuma das enfermidades comuns à infância. Conheço também uma família que sabia do poder do pensamento para a saúde ou para a doença. Os pais concordaram em nunca falar de assuntos negativos diante das crianças. Nunca discutiam sobre doenças, carência, tempos difíceis ou problemas de qualquer tipo. Faziam questão de só conversar sobre assuntos felizes em casa. Essa família não sofria de doenças. E todos se tornaram muito prósperos. Os filhos cresceram sempre saudáveis, desenvolveram estados mentais felizes, repletos de confiança e todos se casaram bem. Hoje gozam vidas bem-sucedidas, assim como seus pais. As estantes hoje em dia estão cheias de livros de especialistas sobre todos os aspectos das artes da cura, que apontam a importância das emoções felizes para um corpo saudável. Terapia para um problema feminino. Ouvimos falar de vários tipos de problemas que afligem as mulheres. Em quase todos os casos, a mulher com tais problemas também está passando por uma grande aflição emocional, sofrendo em segredo com conflitos em casa ou no trabalho, os quais ela sente que não pode discutir. Uma professora primária escreveu-me há pouco tempo sobre como seus períodos menstruais pararam depois que ela ficou irritada com a diretora de sua escola, que ela considerava uma tirana. Por meio da oração afirmativa, ela começou a sustentar o pensamento de que o amor divino e a justiça produziriam uma mudança. Enquanto isso, seu médico não conseguia encontrar nenhuma razão física para seus problemas, mas lhe deu injeções que a ajudariam durante esse período de tensão. Em pouco tempo, depois que a diretora foi transferida para outra escola, ela começou a relaxar e a gostar da escola de novo. Como resultado, seus períodos menstruais voltaram ao normal. Uma dona de casa foi informada por seu médico que era infértil. Depois disso, iniciou prolongados tratamentos para induzir a concepção. Embora ela e o marido quisessem filhos há muito tempo, ela finalmente me confessou que temia a dor e o desconforto da gravidez, do trabalho de parto e do parto em si. Ela percebeu que seu medo provavelmente tinha evitado a concepção. Quando investigaram as possibilidades de adotar um bebê, ela decidiu esperar, por vários motivos. Pela primeira vez em anos, ela e o marido pararam de se aborrecer porque seu lar era uma casa sem filhos. Em vez disso, decidiram levar uma vida tão normal e feliz quanto possível, ajudando a cuidar de crianças sem teto de sua região, em especial na temporada de festas de fim de ano. Depois que ela parou de se sentir tensa por não ter filhos, ela finalmente teve um bebê, no 10º ano de seu casamento. O maravilhoso sobre usar métodos espirituais e mentais para alcançar saúde física é que eles tornam o trabalho do seu médico muito mais fácil. Quando suas atitudes e emoções são construtivas, ele então pode ajudar mais e frequentemente chega-se a muito mais que uma cura física. O primeiro passo da cura. Jesus ressaltou que o perdão é a fundação da cura. Ele aconselhou ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos capítulo 2, versículos 5 e 11. O maior de todos os curadores também ressaltou em seu Sermão da Montanha como é necessário reconciliar-se com quem estiver em desarmonia, caso esperemos que nossos esforços frutifiquem. Cada um de nós deveria usar o método do perdão todos os dias para nos reconciliarmos e nos harmonizarmos com os outros.
Assim atrairemos cura física, mental, emocional e espiritual. Em vez de analisar seus problemas de saúde sob uma perspectiva psicossomática, em vez de sondar as razões emocionais e mentais dos diversos problemas de saúde, finanças ou relações humanas em sua vida, declare: eu perdoo, total e livremente. Eu libero e deixo ir. Eu permito que o amor divino realize seu trabalho perfeito em mim, por meio de mim e por mim. Deixo o amor divino realizar seu trabalho perfeito nas minhas atividades conscientes, subconscientes e superconscientes de minha mente, de meu corpo e de meus assuntos pessoais. Eu agradeço porque a paz, a saúde, a abundância e a felicidade agora reinam supremas em mim e em meu mundo. Se tiver inimizade com alguém, declare todos os dias esse tratamento de perdão para essa pessoa. Conheço 2 casos diferentes de jovens mulheres que se viram afligidas por paralisia depois de sofrerem intensa mágoa com relação a seus ex-maridos. Em ambos os casos, essas jovens mulheres recuperaram a mobilidade de seus membros depois que começaram a praticar o perdão. Perdoar não significa se desfazer em mesuras para aqueles que você sente que lhe fizeram mal. Você não precisa fazer contato com os envolvidos a menos que surja uma ocasião em que exija isso. Em vez disso, quando você perdoar e liberar o seu ressentimento deles, saiba que sentirão o seu perdão emocional e mental, liberando qualquer animosidade em relação a você. Esse é um processo simples, pessoal, que limpa a alma e cura o corpo. Depois que começar a afirmar o perdão todos os dias, se você começar a pensar sobre pessoas e situações do passado que lhe foram desagradáveis, não se preocupe. Não fique imaginando por que elas voltaram a seu pensamento. Apenas saiba que elas estão recebendo inconscientemente seu perdão. Continue a afirmá-lo para elas, e no devido tempo tudo se tornará tranquilo e calmo. Quando conseguir uma sensação de paz, saiba que o processo de perdão realizou sua obra perfeita, libertando-o de qualquer pensamento de inimizade. Quando pensar novamente na pessoa ou na experiência em questão, será com paz de espírito. Como perder peso? Certa vez conheci uma mulher rica que vinha tentando desesperadamente perder peso. Ela já usara várias dietas restritivas orientadas por especialistas de diversos hospitais. Porém, ainda que ela emagrecesse, não conseguia manter a perda de peso. Então, ela escreveu-me sobre sua frustração, imaginando qual seria o motivo para que ela não conseguisse se manter magra. De nossa amizade pessoal, eu sabia que ela e o marido haviam viajado pelo mundo. Sabia que eles tinham uma grande propriedade rural cheia de objetos interessantes reunidos em suas viagens. Seu marido sempre se queixava de que aquelas coisas atravancavam a casa, dizendo ser preciso manter uma equipe de empregados para cuidar das coisas. Essa mulher tinha, além disso, muitos bens guardados no porão e seus armários, e o depósito estavam todos lotados. Eu sugeri que ela considerasse a ideia do vácuo, como discutimos no capítulo 3, pedindo orientação referente ao que ela deveria liberar de suas emoções e talvez de sua vida a fim de emagrecer e continuar magra. Depois disso, ela percebeu, durante uma meditação, que há muito tempo mantinha pensamentos rancorosos em relação a um parente, que lhe havia causado muita angústia no passado. Ela passou então a declarar diariamente o perdão, a liberação e a liberdade dessa ligação. Ela também teve a sensação de que deveria atender os pedidos de seu marido, limpando a casa dos objetos que estavam atravancando o ambiente. Assim, ela limpou os armários, o porão e o depósito, chamou o exército da salvação e passou adiante itens que poderiam ser úteis a outras pessoas. O marido ficou orgulhoso. Ela disse que o ato de liberar lhe trouxe uma sensação de liberdade e a paz que ela não tinha havia anos. Depois disso, ela fez outra dieta e tem mantido seu peso desde então.
Agora ela diz que foram os atos de perdão e liberação, além de uma boa faxina, tanto mental quanto física, que fizeram seus desejos se realizarem. O segundo passo na cura. Não há nada de estranho, misterioso ou novo no pensamento afirmativo e no uso da oração para a cura. Hindus, japoneses, chineses e muitos outros ainda usam palavras sagradas para aliviar doenças. Por toda a Bíblia são feitas referências às palavras e a seu poder de criar o bem. A história da criação começa com uma afirmação falada: haja e ouve. Gênesis 1. João enfatizou que a palavra é o poder divino, declarando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. Jesus afirmou que suas palavras eram espírito e vida. João 6, versículo 63. O autor dos Provérbios estaria também falando disso quando se referiu ao poder das palavras para a cura. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Há uma crença antiga de que existe uma palavra de poder perdida que, quando encontrada e pronunciada, restabeleceria a ordem em tudo. Os judeus acreditam que essa palavra perdida estaria oculta no nome Yahvé, que é a palavra em hebraico para Jeová. Eles alegam que sua pronúncia correta há muito tempo não é mais conhecida pelo homem e que antes a palavra perdida era conhecida por sacerdotes. Quando usada da forma correta, ela faria que o poder de Deus se tornasse manifesto, de forma que imensas realizações seriam conseguidas rapidamente. Qualquer palavra ou frase que forneça paz e satisfação, fazendo surgir uma resposta positiva e harmoniosa nos pensamentos e sentimentos da pessoa, é equivalente à palavra perdida que os judeus procuram. Essa palavra pode ser trazida à vida por meio de atitudes construtivas e de orações afirmativas. Uma adolescente, aprendendo sobre o poder das palavras para produzir resultados positivos, decidiu testá-lo com um resfriado que sentia estar se aproximando. Declarou repetidas vezes: Deus é minha saúde e eu não posso ficar doente. Deus é minha força, infalível, rápida. Aquele resfriado jamais se materializou. Jeová disse a Moisés para se concentrar na frase: Eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Para que ele ganhasse poder espiritual e sabedoria para conduzir os filhos de Israel à liberdade da escravidão egípcia. A palavra de poder perdida pode ser vivificada pela concentração no nome de Jesus Cristo, que falou sobre o grande poder de orar em seu nome. Pode-se chegar também à palavra por meio da meditação em uma das promessas da Bíblia, ou ainda na oração do Pai Nosso. O Pai Nosso tem poder de curar. Uma mulher viajou uma grande distância para visitar um curador espiritual famoso, por causa de uma doença crônica que vinha lhe causando muito sofrimento. Ao chegar na presença do curador, ela ficou surpresa quando lhe pediram que se unisse a eles e que orasse ininterruptamente o Pai Nosso. No fim da sessão de oração, o curador disse a ela para voltar para casa e orar o Pai Nosso várias vezes ao dia, explicando que essa é a maior oração curativa de todas. Mesmo sentindo-se um pouco cética a respeito de um método tão simples, ela seguiu as instruções. Em poucas semanas sua doença sumiu e não voltou mais. Uma professora primária, tendo ouvido sobre o poder curador do Pai Nosso, achou uma oportunidade de comprová-lo, quando ficou com pneumonia. Ela tentou se curar com remédios, mas a doença persistia. Numa sexta-feira foi informada de que não havia professora disponível para substituí-la na segunda, quando estava previsto que ela começaria a lecionar em um novo curso de especialização, para o qual as pessoas estavam vindo de muito longe. Foi então que ela começou a afirmar repetidamente o Pai Nosso. Enquanto declarava o Pai Nosso, a febre sumiu e ela se sentiu mais forte.
Ela continuou afirmando o Pai Nosso por todo o fim de semana e então conseguiu lecionar na segunda-feira, como estava previsto. E seu vigor voltou. O Pai Nosso é um poderoso tratamento de cura porque é basicamente uma série de afirmações fortes e poderosas, em que se reclama o poder da substância, a orientação e a bondade de Deus. A afirmação não é apenas uma arte antiga, mas também uma técnica moderna e científica de cura. Hoje, cientistas dizem que o corpo e o universo estão repletos de inteligência inata. Ao tomar uma sequência de palavras positivas e declará-la repetidamente, o homem se torna consciente de sua inteligência divina inata, sempre ativa nas funções subconscientes do corpo. Assim, essa inteligência acentua cada vez mais seu poder de responder com resultados positivos, tanto conscientes quanto subconscientes. O corpo e os possíveis problemas físicos que tenhamos são servos obedientes da mente, sendo moldados por nossos pensamentos e palavras. Quando eles são edificantes, revigoram também nosso mundo físico. A reclamação pode fazê-lo ficar doente. Reclamar pode fazer mal à sua saúde, e palavras e sentimentos negativos podem causar todo tipo de doenças. Uma vez conheci uma secretária e dona de casa que era uma rabugenta crônica. Ela não gostava da sogra, que, por motivos econômicos, fora forçada a viver com ela e o marido. Ela reclamava disso, do tempo, do mundo e especialmente do seu chefe. Reclamar era uma constante para ela, que sempre se lamentava sobre como se sentia mal. Gastou milhares de dólares em tratamentos médicos, remédios, vitaminas e quiropraxistas, num esforço de se livrar de dores e sofrimentos que afligiam. Ela se lamentava sobre tudo e todos, e seu círculo de amigos consequentemente se reduziu. Seu chefe se recusou a lhe dar um aumento e sua sogra lhe causava grande angústia. Reclamar a deixava doente, e assim a mantinha. Quando lhe apresentaram um método de pensamento positivo e de oração para a cura, ela fez pouco caso, dizendo que era simples demais para funcionar. Continuou a obter resultados negativos por meio do pensamento negativo. Método mental esse que, também simples, era bom o suficiente para funcionar para ela. Suas orações por outras pessoas têm poder de curar. Talvez você queira ajudar a resolver o problema de saúde de alguém, mas hesite em mencionar isso, porque acha que essa pessoa poderia não concordar com isso. Nesse caso, comece a fazer afirmações por ela ou peça a um grupo de oração ou um amigo confiável que se junte a você. Uma mãe recentemente comprovou o poder dessa atitude com a filha, uma bem-sucedida executiva de relações públicas. A moça sofreu um colapso nervoso depois que seu casamento ruiu. Embora tivesse recebido um bom tratamento médico e psiquiátrico, ela continuava em profundo estado depressivo. Insistia havia tempos que não tinha qualquer interesse em religião e que não tinha fé no poder da oração para a cura. Quando mais nada parecia fazer efeito para ela, a mãe pediu a um grupo que orasse por sua filha. Em poucos dias, ela se levantou da cama, pela primeira vez em semanas. Logo estava de volta ao trabalho, embora tenha continuado com os tratamentos psiquiátricos por algum tempo. Ela começou a se sentir novamente no comando da sua vida, aceitando então um novo trabalho e com muito mais responsabilidade e vários milhares de dólares anuais a mais. Só então sua mãe lhe contou que orações haviam sido oferecidas pelo seu restabelecimento. Percebendo que isso havia levado a uma virada em sua condição, a jovem executiva começou a usar afirmações positivas pela continuidade da sua boa saúde, sucesso e felicidade, fazendo o mesmo por alguns de seus colegas de trabalho e amigos, com grande satisfação interior. Esse livro está repleto de orações afirmativas e de relatos sobre os resultados que elas trouxeram a incontáveis pessoas em todas as áreas da vida, gerando paz renovada, saúde e plenitude. Estude novamente o capítulo 6
a lei do comando, sobre a cura por meio da afirmação. O terceiro passo para a cura. Imagine você ou a pessoa que deseja ver reestabelecida como alguém gozando de plena saúde, forte e bem. Como dissemos no capítulo 5, imagens mentais criam condições em nossas mentes, corpos e assuntos pessoais. Mas cabe a nós pensarmos em nossas vidas do modo como desejamos vivê-las. De outro modo, conseguimos um resultado distorcido, pois sustentamos distorções em nossas mentes. A imaginação é particularmente poderosa na cura. Pensando nos resultados que deseja e sustentando essa imagem mental, você está liberando sua fé para que ela possa trabalhar de modo simples, porém supremo, produzindo resultados fantásticos. Uma dona de casa contou-me como ela usou o poder da imaginação para produzir a cura. Ela sofria com uma severa infecção no joelho que depois de muitas semanas continuava inchado, inflamado e muito dolorido. Sem conseguir certeza quanto às possibilidades de cura, ela resolveu invocar o poder da imaginação para ganhar confiança de que a cura era possível. Passou a reservar um tempo todos os dias para sentar-se tranquilamente, dirigindo sua atenção não para o joelho inchado, mas para o outro que estava saudável e bem. Colocava ali a mão, agradecia por sua saúde e criava uma forte imagem mental do joelho bom em sua mente. Continuou com esse exercício todos os dias. Quando alguém perguntava sobre seu joelho, ela transmitia essa imagem, respondendo sempre que seu joelho estava sarando bem. Isso era nada mais do que uma oração afirmativa, uma declaração de fé. Durante vários dias, pareceu não haver mudança nenhuma em seu joelho, mas ela ousou insistir em sustentar sua imagem mental. Certa manhã, depois de semanas sentindo dor, ela acordou e descobriu que o inchaço havia desaparecido da noite para o dia. O joelho tinha perdido toda a aparência de anormalidade, estando de novo em seu aspecto regular. Observando-se com mais atenção, era como se vários pequenos furos tivessem sido feitos na região afetada, pelos quais a substância inflamada teria simplesmente escapado. Seu marido, um bem-sucedido executivo, confirmou sua experiência para mim. Ambos falaram de como o médico ficou satisfeito quando examinou o joelho naquela manhã, garantindo que estavam testemunhando um milagre. Faça uma roda da fortuna para a saúde. Se desejar um método mais concreto para usar seu poder da imaginação para a cura, sugiro que você use o método da roda da fortuna descrito no capítulo 5. Certa vez, um médico me pediu que visitasse uma de suas pacientes que estava paralisada de um lado e não andava há vários anos. Ele disse que, a menos que sua esperança pudesse ser restaurada, não havia mais nada que ele pudesse fazer para ajudá-la. Ela já tinha lido vários livros inspiradores sobre o poder do pensamento e ele sentia que estaria receptiva a sugestões nessa linha que pudessem resultar em uma cura. Em minha visita, eu a encontrei na cama, deprimida, desanimada, desesperada por uma cura completa. Contei-lhe sobre o imenso poder das imagens mentais para a cura, sugerindo que ela começasse a elaborar imediatamente uma roda da fortuna para a sua saúde. O que ela fez? Na roda da fortuna, ela colou figuras recortadas de revistas, mostrando pessoas caminhando, caminhando e caminhando. Colocou sua roda da fortuna em um lugar onde poderia vê-la todos os dias, durante horas. Também sugeri que ela usasse o método da oração de perdão mencionado nesse capítulo. Ela pareceu muito feliz. Em seguida, essas sugestões. Quando a visitei um mês depois, ela estava sentada em uma cadeira. Ainda tinha de ser colocada e retirada de lá, mas estava sentada. Ela continuou a imaginar e a afirmar a integridade. E foi como se todas as forças do céu e da terra começassem a trabalhar por ela, ajudando-a a realizar isso. Uma vizinha que estava com o marido no exterior enviou-lhe um cheque, sugerindo que o usasse para certos tratamentos terapêuticos, que seriam o passo seguinte na sua cura. Um quiropraxista
com quem ela havia se tratado no passado, passou pelo hospital para vê-la e disse que gostaria de tratá-la sem custos, a fim de averiguar a eficácia da quiropraxia em problemas como o dela. Outro vizinho prometeu que quando ela estivesse pronta para usar a cadeira de rodas, ele compraria uma para ela. Outro se ofereceu para pagar pelo aparelho para seus pés e tornozelos, quando ela chegasse nesse estágio. Pouco a pouco, ela continuava a olhar para as imagens da sua roda da fortuna e foi se fortalecendo. Finalmente, outro vizinho construiu uma rampa no alpendre de sua casa, dando para o quintal, para que ela pudesse ser levada para tomar sol e ar fresco. Em meu último contato com essa jovem, ela estava começando a dar os seus próximos passos. Esse é o poder da imaginação, quando invocado de modo definitivo e construtivo na direção de resultados positivos de saúde. Emagreça usando imagens mentais. O método de criar imagens mentais é eficaz em todos os aspectos da saúde. Um executivo que já tinha tentado e desistido de todos os tipos de dietas, um dia ouviu falar do poder mental da imaginação para a cura. Percebeu que, embora tivesse feito muitos regimes, continuava a sustentar a imagem mental de si mesmo como gordo, e que sua imagem mental tinha continuado a produzir aquilo que ele não queria. Então recortou imagens de revistas, retratando executivos saudáveis, vigorosos e esbeltos, colocando-as em sua mesinha de cabeceira. Olhava em silêncio para essas imagens, preenchendo sua mente com ideias positivas antes de dormir. Colou também algumas dessas figuras em pequenos cartões que carregava na carteira, olhando para elas ao longo do dia. Com esse processo, ele perdeu 18 quilos, com um mínimo de esforço e autodisciplina, e desde então já emagreceu mais. Hoje ele se parece com aquelas imagens que ainda carrega na carteira. Como parar de fumar? Conheço diversas pessoas que usaram o método de criar imagens mentais para largar o cigarro. Um vendedor, um médico e um executivo recentemente declararam que esse foi o hábito que largaram com maior facilidade. O método era simples. Eles nunca paravam ou tentavam parar de fumar. Em vez disso, criaram uma imagem mental de como o cigarro tinha um gosto ruim e de como não conseguiam fumar de jeito nenhum. Sustentavam essa imagem mental de um gosto muito ruim sempre que acendiam o cigarro. Várias semanas foram necessárias para que a imagem mental fizesse efeito, mas fez. Os cigarros se tornaram repugnantes e logo eles começaram a perder a vontade de fumar. Em apenas 6 semanas, todo o desejo tinha sumido. Cada um deles ainda tinha meio pacote de cigarros disponível que teve que jogar fora. Não contaram a ninguém sobre seu desejo de parar de fumar, nem sobre o método que estavam usando. Assim, ninguém pôde quebrar as imagens mentais que eles estavam sustentando, nem tentar convencê-los a não usar um método assim tão simples. Esse método é efetivo para superar o alcoolismo. Conheço diversas pessoas que usaram o método da imaginação para trazer a cura para os seus amados assolados pelo alcoolismo. Muitas delas, tanto homens quanto mulheres, ousaram imaginar a sobriedade até naqueles que pareciam ter se tornado alcoólicos incorrigíveis. Conforme insistiam em visualizá-los curados, pouco a pouco essas vítimas do álcool melhoraram e finalmente se libertaram do desejo pela bebida. Almocei há pouco tempo com um desses casais. Poucos anos atrás o marido era considerado destruído, mas hoje é um executivo bem-sucedido e um dos homens mais entusiasmados, tranquilos e charmosos que já conheci. Ele me disse enquanto falávamos no assunto: eu sabia o tempo todo que minha esposa estava fazendo alguma coisa para produzir minha cura, mas não sabia o quê. Como isso não me causava dor, não me importava qual era o método dela. Contudo, comecei a me sentir tão bem que só esperava que ela continuasse até que eu tivesse me recuperado totalmente. Graças aos céus, ela continuou.
A esposa havia criado uma imagem mental dele como um marido sóbrio, feliz, próspero e vitorioso, sustentando essa ideia dia após dia, mês após mês. O marido dela é hoje o homem maravilhoso que ela imaginou. A Bíblia ensina essa técnica de cura. Os grandes curadores bíblicos usaram sabiamente o poder mental da imaginação para produzir a cura. Um caso interessante é o do homem cego de nascença curado por Jesus. Quando os discípulos perguntam a ele quem havia pecado para produzir aquela cegueira, em vez de lhes responder, Jesus curou o homem. Seu método era claro o suficiente para qualquer um que compreenda os processos mentais. Primeiro, Jesus cuspiu no chão. Depois, fez lama com cuspe. Em seguida, ungiu os olhos do homem com aquela lama e o instruiu: vai, lava-te no tanque de Siloé. Em João 9, versículo 7. Essa declaração estabeleceu na mente do homem uma imagem de cura, motivando a agir de acordo. Portanto, ele foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. João 9, versículo 7. Os primeiros cristãos perceberam o poder da cura da imaginação. No caminho de Pedro e João ao templo, encontraram um mendigo que havia nascido aleijado. Em resposta ao pedido de esmola, Pedro cravou seus olhos sobre o mendigo, com o poder da imaginação, e ele e João disseram: olhe para nós. Atos, capítulo 3, versículo 4. O mendigo olhou, esperando receber um donativo. Foi quando Pedro declarou uma afirmação possante, que levou a imagem de cura à mente do mendigo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos, capítulo 3, versículo 6. Para ajudar o mendigo a aceitar a cura, Pedro o pegou pela mão, ajudando-o a se erguer. Ele então andou e estava curado. Uma profecia de cura. Portanto, junto aos métodos usuais para obter e manter a boa saúde, adote as técnicas sugeridas nesse capítulo. Deixe-as provar seu poder para você. Para isso, eu gostaria de compartilhar uma das minhas afirmações favoritas para a saúde. Agradeço agora. Sou a expressão de vida infinita, saúde e energia, que sempre se renova e sempre se revela. Para a integridade da mente, corpo e seus assuntos particulares, eu sugiro: eu sou o Filho radiante de Deus. Minha mente, meu corpo e meus assuntos pessoais agora expressam sua expressão radiante. Na verdade, se você adotar o pensamento próspero para a saúde, ela pode ser e será sempre próspera. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías capítulo 58, versículo 8. Encerro por aqui o capítulo 19, agradecendo a honra da tua presença e aguardo você no próximo capítulo, que nós vamos falar sobre a lei da persistência. Obrigada, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.